Olá, pessoal, tudo bem? Pois é, estamos aqui hoje, né, no nosso próximo vídeo, nossa próxima edição, depois de um período um pouquinho mais longo, né, entre as edições anteriores, não precisa nem dizer o porquê, né, e em primeiro lugar, se inscreva no nosso canal, nos acompanhe, não esqueça de clicar aí no sininho para receber nossas notificações, deixe o seu like, ok? E nos acompanhe, tá? O que eu prometi para vocês no vídeo anterior, então, pra gente dar continuidade hoje? Eu falei que eu ia trazer a carta do Ian, que eu já apresentei essa carta em vídeos anteriores, e hoje a gente vai tentar relatar um pouco da história do nosso coleguinha Ian KBG, lá do estado do Acre. Prometi para vocês que a gente teria uma breve introdução sobre a importância dos óleos essenciais na vida das pessoas, especiais, não especiais, enfim. Uma breve introdução também para vocês, a nossa querida nutricionista, tá? Doutora Carol Basqueirotti. Vou aproveitar aqui a oportunidade para agradecer por tudo que ela tá fazendo pra gente, certo? Relacionado à alimentação, né? Ela é nossa nutricionista, nossos vídeos chegaram até ela, ela se comprometeu a nos ajudar e está nos ajudando diariamente e tá dando tudo muito certo. E vocês podem acompanhar as nossas dicas, tá? Lá também no nosso Instagram, procure lá por Carla Pedrali e sempre vai ter alguma coisinha nova lá, tá? Principalmente relacionada a alimentação da Natália. E assim, gente, mais algo que eu quero deixar bem claro aqui para vocês. A minha consciência hoje, né, ela está tranquila, porque assim, tudo que esteve ao meu alcance, tá, eu fiz pela Natália. Eu acho que todas as mães deveriam fazer isso. É uma pena. Eu sei que algumas por falta de instrução, outros por falta de condição financeira, né, precariedade dificuldade nos atendimentos, procura de terapias, né, especializadas, enfim. Mas, assim, tudo que me falavam, tal coisa eu acho que é bom, tal terapia alternativa, eu ia lá e eu menos testava, tá? E eu não me arrependo de nada. E o período após, né, a gente recebeu o diagnóstico, então, pessoal, a gente teve que tomar um pouco diferente, né? A gente chegou à conclusão, nós fizemos um mapeamento das características, dos problemas que a Natália tinha relacionados às características da síndrome de KBG, e nós fomos informados de que o nosso quadro de profissionais estava um pouco precário, não no sentido de qualidade, né, mas de quantidade mesmo. Por exemplo, a fonoaudióloga, nós tivemos, realmente não tinha fono especializada em apraxia de fala em Joinville, que foi o diagnóstico que nós tivemos aqui. E aí, no início, a gente procurou a doutora Érica Campos, em Curitiba. Ela já deixou o depoimento dela aqui, né, contando sobre os intensivos que a Natália fez lá com ela. E hoje ela é acompanhada pela Raíssa, né? Até a gente achar a Raíssa aqui no final do ano passado, então a gente conseguiu ingressar ela no ABA, aqui em Joinville, que foi muito bom. Hoje ela faz em torno de 9, 10, às vezes até mais terapias por semana em um local só, né? O que é muito importante, porque antes a gente tinha que ficar andando de clínica em clínica, a gente perdia muito tempo, era muito cansativo. E é isso que eu quero relatar para vocês daqui em diante. Como que é a chegada dela na clínica, como que é a integração dela com os colegas, com os profissionais, a volta para casa, o cansaço, as aulas online agora, tá? Tudo isso é de grande valia. E o desenvolvimento tá fluindo, ok? E agora, então, gente, conforme prometido, eu vou falar para vocês aqui uma breve introdução da carta da Samara, mãe do Ian, lá do Acre, nosso pequeno KBG. Ele tem em torno de 2 anos e meio, um pouco mais hoje. E foi muito bom, é muito bom trocar informações com essas mães, né? Cada um tem um desenvolvimento diferente,
No caso do Ian, ele teve um diagnóstico bem mais precoce, o que favoreceu o desenvolvimento dele. Com 1 ano e pouco ele já estava andando, que o normal de um KBG é andar com 2 anos e pouco. A fala dele, segundo a mãe, é normal, né? Então, para vocês verem a importância das terapias no tratamento, né, no desenvolvimento de uma criança especial, ok? E, por favor, leiam a carta, tá? Quando eu li já umas 3 vezes, a gente chega a se emocionar, porque a história é bem semelhante à nossa, tá? As características, né, conforme vocês podem observar aí na foto, que ela fala sobre os calcanhares longos, que a médica percebeu logo de imediato, né? As dismorfias logo após o nascimento, e isso favoreceu bastante a família como um todo, né? No diagnóstico precoce e no desenvolvimento bem mais avançado. Olá, meu nome é Caroline Masquerotti, eu sou nutricionista e hoje eu vim aqui a convite da Carla, né, para falar um pouquinho sobre alimentação na síndrome KBG. Bom, a Nath e a Carla, elas chegaram até mim através dos vídeos esses que a Carla tem feito, né, tem postado contando sobre a história da Nath. Então, um desses vídeos foi encaminhado para mim e eu me coloquei à disposição, então, através da Cris, que é minha amiga e é prima da Carla, para poder auxiliar no que fosse necessário com relação à alimentação. Até então, eu nunca tinha tido contato com essa síndrome, né, de maneira tão próxima. Então, eu fui pesquisar, fui ver de que maneira eu poderia ajudar. E uma das características clínicas dessa síndrome é a dificuldade na alimentação. Então, essa criança, ela pode ter desde de problemas como constipação, vômitos, refluxo, até seletividade alimentar. Então, não existe uma orientação geral, né, para essa síndrome, porque vai depender da criança, né? Porque cada criança ela vai responder de uma maneira e ela vai ter um grau, né, mais acentuado ou menos acentuado dessa síndrome. Então vai depender da criança. Olá, falando sobre aromaterapia dentro do tratamento do espectro autista. Eu vou dar algumas sugestões do uso dos óleos essenciais. O primeiro que eu sugiro, eu não tenho o frasquinho para mostrar, o nome dele se chama DDR. Ele é um poderoso antioxidante, então ele favorece a liberação dos radicais livres, então favorece toda a regeneração celular, que é o que o nosso corpo mais precisa para se reestabelecer das adversidades. O próximo é o frankincense, o olíbano, que é o rei dos óleos, né? Então tem um efeito anticonvulsivante, também favorece o funcionamento cerebral, então libera sentimentos profundos como traumas, tristezas, né? Promove todo um bem-estar mental. O lavanda, que é o primeiro que todo mundo adquire e compra, porque ele também é bem versátil, tem um efeito calmante. E também ele pode ser utilizado como anticonvulsivante. E para se tiver algum ferimento na pele, ele favorece a cicatrização. Então, se for para começar, os primeiros a serem incluídos no tratamento seriam o DDR, lavanda e olíbano. Para momentos em que precisa de concentração, para aprendizagem, alecrim e peppermint. O balance, para momentos de hiperatividade, ele é um profundo aterrador das emoções. O elevation e o bergamota são óleos para estimular sensações de alegria, são óleos estimulantes. E o próximo que eu quero falar é o turmeric, que ele é antioxidante e anti-inflamatório, porque muitas das nossas doenças e sintomas crônicos e degenerativos, eles começam com uma inflamação de baixo grau.
por isso que se fala hoje tanto de anti-inflamatórios. E o que eu queria deixar de recado para vocês é que ser saudável pode ser simples. E aí, pessoal, gostaram? Nos próximos vídeos a gente tem mais novidade, mais profissionais passando informações para vocês, falando do desenvolvimento da Natália, tá? De crianças especiais como um todo. Por hoje eu só tenho a agradecer a presença de todos que ficaram até aqui, nos assistiram. Mais uma vez, não esqueçam de se inscrever, nos acompanhem no Instagram, tá? Muito grata, até o próximo vídeo.